Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu estou gravando esse vídeo para explicar um pouquinho sobre a aula 2 do terceiro bimestre, tá? Nessa aula, eu vou inserir o assunto da literatura. A gente já conversou um pouquinho sobre literatura nos bimestres anteriores, mas agora a gente vai aprofundar um pouquinho esse conceito. Por quê? Porque no terceiro bimestre vai ser o tema principal que a gente vai tratar, tá? No terceiro bimestre, a gente vai falar um pouquinho sobre a literatura brasileira, principalmente a modernista do século XX, e vai relacionar também com a literatura africana de língua portuguesa. Mas sobre isso é assunto para um outro vídeo, tá? Esse vídeo aqui é para falar um pouquinho, relembrar um pouquinho o conceito de literatura. O que é literatura? Para que ela serve, tá? E assim, esse texto que eu trouxe, ele é um texto do gênero expositivo. O que isso significa? Significa que é um texto que traz informações. A gente lê um texto expositivo com a intenção, com o objetivo de entender melhor sobre determinado assunto, buscar informações, relacionar essas informações com as coisas que a gente já sabe, tá? Então, tem que ler o texto com esse olhar, tá? De buscar informações. O título do texto é O que é literatura? Eu não vou ler o texto inteiro aqui com vocês, mas eu vou pensar algumas questões principais que ele trata, tá? Primeira coisa, muito importante, a literatura é uma forma de arte. Por isso que nem tudo que é escrito, nem tudo que está num livro é literatura, tá? Se você pega, por exemplo, um livro que é um livro de autoajuda, por exemplo, não dá para dizer que é literatura, porque ele tem um outro objetivo. Ele não tem o objetivo de ser uma arte, de fazer arte com as palavras. Ele tem o objetivo de ajudar, pode ser um livro maravilhoso de autoajuda, mas não é literatura, tá? Enfim, esse assunto, o que é arte, o que não é arte, é um assunto mais complexo, porque depende muito também do gosto de cada um, né? Música, por exemplo, é um tipo de arte. E às vezes o que é música para mim não é música para você. Às vezes o que eu gosto, você não gosta, o que você gosta, eu não gosto, tá? Então tem todas essas questões. Mas o texto literário em si é um texto artístico. E outra coisa importante é que a literatura, como qualquer arte, ela está integrada num contexto, num tempo, num local, numa cultura, tá? Por isso que a literatura hoje é diferente da literatura de 50 anos atrás, de 200 anos atrás. Por isso que a literatura brasileira é diferente da literatura portuguesa, é diferente da literatura africana, da literatura inglesa, francesa, enfim, tá? Então, ela tem sempre um contexto. Não dá para a gente analisar um texto literário sozinho. Bom, outra coisa importante de se dizer é que a literatura, ela não tem o poder de modificar a realidade, mas ela tem o poder de fazer a gente refletir sobre a realidade, refletir sobre a gente mesmo, sobre o nosso papel na realidade. Por isso que ela é tão importante, tá? Bom, sobre as questões, né? Essas questões eu fiz elas assim numa sequência, no sentido assim, a primeira e a segunda questão estão no texto, tá? São para você ir lá e buscar a resposta no texto. A terceira, você já precisa refletir um pouquinho, tá? Fazer uma comparação. Se, por exemplo, a matéria-prima de uma pintura são as cores e as imagens, a matéria-prima de uma escultura é o gesso ou a pedra, qual seria a matéria-prima da literatura? Isso vai ter que pensar um pouquinho. A questão 4, a literatura pode interferir de alguma forma na realidade? Está lá no texto, mas eu gostaria que você refletisse, falasse um pouquinho do que você pensa sobre o assunto, tá? E a quinta é uma questão muito pessoal. É uma questão assim, você já teve alguma experiência em que um texto literário teve um papel importante em sua vida? Comente. Aí é você. Você já leu alguma coisa que teve um papel importante na sua vida? Tá bom? E é isso, gente. Por enquanto é só. Muito obrigada. Até a próxima.